Fala pessoal, começa agora o Aulão de Francês, um evento online para você que está precisando acelerar o aprendizado do francês. Se você acha que não tem o dom para aprender um idioma, que já está velho demais ou que não tem tempo suficiente para estudar, você vai ver ao longo dessa semana como você é 100% capaz de aprender a falar francês, desde que você faça isso da forma certa e acompanhe o passo a passo que você vai ver nessa série de vídeos. A partir de agora você vai conhecer os métodos e as técnicas que eu usei para aprender os idiomas estrangeiros que eu falo e que já ajudaram diversos alunos a melhorarem a sua capacidade em aprender uma nova língua. Eu vou te mostrar através da minha própria experiência o caminho mais rápido até a fluência, sem ter que decorar palavras, estudar gramática, e essas técnicas que eu vou te mostrar servem mesmo se você está saindo do zero ou se você já tem algum nível no francês. E se você aplicar exatamente o que eu passar aqui no aulão de francês, você pode acabar sim que nem alguns dos meus alunos que ficaram simplesmente impressionados com o método que eles conheceram. Salut, je m'appelle Marinice et je suis en train d'étudier le français avec le méthode français fluent parce que je veux vivre au Canada. Je suis amoureuse des études de méthode français fluent et, excusez-moi, je ne parle pas encore bien le français. Então, assim, eu já iniciei o processo de migração para o Canadá e estava estudando há mais de um ano em uma escola que utiliza um método tradicional de ensino com a gramática. Tive que dar uma trancada no meu curso em função do tempo, que estava disponibilizando de pouco tempo para estudar, para me deslocar até a escola, e conheci o método francês fluente, o Jérôme, e decidi testar, ver como é que funcionava esse método diferente de ensino, né? E me surpreendi como eu estou aprendendo rápido de verdade, sabe? A cada aula eu me sinto mais feliz que eu estou vendo que eu aprendo. E só depende de mim. Quanto mais eu fizer o método, mais rápido eu vou aprender. Então eu indico demais para todas as pessoas que eu conheço e agora eu estou indicando até para quem eu não conheço, porque é bom mesmo, eu garanto, você vai aprender. Talvez você queira saber por que é que aprender francês poderia ser interessante para você, seja por uma razão pessoal ou profissional. Deixa eu te dizer então algumas vantagens de se saber comunicar nessa língua. São mais de 500 milhões de pessoas que falam francês nos 5 continentes. É muita gente mesmo. O francês é a segunda língua estrangeira mais ensinada no mundo inteiro, depois do inglês. É uma língua que você pode aprender aonde for, porque a França tem uma rede vasta de estabelecimentos culturais pelo exterior. Falar francês e inglês representa hoje uma vantagem para encontrar um emprego no mercado internacional de trabalho. O conhecimento do francês abre as portas às empresas francesas na França, no exterior e em todos os países francófonos, como no Canadá, a Suíça, a Bélgica e alguns do continente africano. Inclusive, são várias empresas francófonas estabelecidas no Brasil e saber francês pode ser decisivo para você se destacar da concorrência. O francês é a língua da gastronomia, da moda, do teatro, das artes visuais, da dança, da arquitetura, da filosofia. Conhecer a língua francesa significa ter acesso em versão original aos grandes textos da literatura francesa e francófona, bem como ao cinema e à música. A França é o país mais visitado do mundo inteiro, com mais de 70 milhões de visitantes por ano. É muito mais agradável visitar Paris, por exemplo, e todas as regiões da França sabendo francês, além de também poder compreender a cultura, o espírito da população e a arte de viver à la française. Falar francês permite estudar na França, em universidades de reputação que se situam entre os melhores estabelecimentos superiores da Europa e do mundo, como a Sorbonne, HEC, ESSEC, Polytechnique. Os alunos que conhecem a língua francesa podem receber bolsas de estudos do governo francês para fazerem cursos lá, obtendo um duplo diploma reconhecido no mundo inteiro. O francês é ao mesmo tempo língua do trabalho e língua oficial na ONU, na União Europeia, na Unesco, na OTAN, no Comitê Internacional Olímpico, na Cruz Vermelha Internacional. É a língua das 3 cidades em que se encontram sediadas as instituições europeias, Estrasburgo, Bruxelas e Luxemburgo. Falar francês seria para você a oportunidade perfeita de estudar as relações internacionais e de trabalhar em organizações internacionais. O francês é a terceira língua na internet. Compreender a língua francesa permite ter outra visão do mundo, através da comunicação com os falantes da língua francesa em todos os continentes e ter acesso à informação através de grandes meios de comunicação internacionais em língua francesa, como os canais TV5 e France 24 e emissoras de rádio como a RFI, a Rádio France Internationale.
Aprender a língua francesa é, em primeiro lugar, ter o prazer de aprender uma bela língua, rica, melodiosa, que é muitas vezes chamada de a língua do amor. O francês também é uma língua analítica, que estrutura o pensamento e desenvolve um espírito crítico, o que é extremamente útil em discussões e negociações. E para terminar, o francês é uma língua de fácil aprendizagem. O fato de você falar uma língua latina, como o português, torna o aprendizado ainda mais simples. Enfim, se você se interessou em aprender francês por simplesmente gostar e admirar o país, ir para lá e poder interagir com as pessoas mergulhando de cabeça na cultura é muito mais prazeroso. E claro que se você já mora na França ou em algum país francófono, aprender o francês é mais do que uma obrigação para você ter melhores oportunidades e ter uma melhor qualidade de vida. Enfim, se você gosta da França ou de um outro país francófono, esse motivo já é mais do que suficiente para você seguir em frente no seu aprendizado. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como estudar eficientemente o francês. Olá, eu sou Jérôme Guiné e há 20 anos aprendi a minha primeira língua estrangeira. Sou nascido na França e com aproximadamente 5 anos os meus pais se divorciaram e eu vim parar aqui no Brasil. Cresci com o sonho de um dia poder voltar e conhecer as minhas raízes na França e de poder viajar pela Europa. E foi o que eu fiz quando eu completei 18 anos e pude conhecer melhor a minha família. Comecei lá meus estudos universitários e durante algum tempo eu vivi o momento mais livre de toda a minha vida. Porém, o tempo passava e eu percebia que eu estava infeliz com os meus estudos na faculdade. Percebia claramente que eu não estava me realizando ali como eu queria. Um dia, recebi um telefonema do meu avô, querendo me dar aquele apoio, mostrando que ele sabia o que eu estava vivendo naquele momento. Ele era um jovem músico francês que logo antes da Segunda Guerra explodir na Europa, ele precisou tomar uma decisão muito difícil. Ou ele ficava parado ali vendo seu país entrar em guerra, ou ele ia realizar o seu sonho de conhecer as Américas e tocar jazz com a sua banda pelo mundo todo. Ele acabou escolhendo pegar um navio e atravessar o Atlântico e viver uma vida incrível como músico viajando nos Estados Unidos e em todos os países da América Latina, onde se apaixonou pelo Brasil. Aquela conversa com meu avô tinha reacendido em mim a minha esperança e me dado coragem para fazer o que o meu coração mandava naquele momento. Então eu larguei a faculdade, que já não fazia mais sentido algum para mim, peguei minhas coisas e voltei para o Brasil. Mas quando eu voltei, eu passei um momento muito confuso, sem saber que rumo iria tomar. Apenas sabia que eu não queria ficar preso no escritório, trabalhando sem paixão apenas pela sobrevivência. Então eu fui fazendo uns bicos aqui e outros ali, até que um dia o meu avô reapareceu e me convidou para assistir às aulas que ele dava em vários idiomas. Porque depois que ele se aposentou, o meu avô, que era um músico, virou professor de idiomas com mais de 90 anos de idade. E eu pensei, por que não? Passei então a assistir às suas aulas e a observar como ele ensinava seus alunos. Suas aulas eram sempre cordiais, leves e engraçadas, mas o que mais me chamava a atenção era que ele não usava os métodos que normalmente as escolas usavam. Ele parecia usar um jeito muito mais simples. Um dia ele me pediu para dar uma aula de francês a um aluno, foi meu primeiro aluno. E foi naquele instante que meus olhos brilharam e eu finalmente tinha encontrado uma profissão que fazia o meu coração vibrar. Além do método que meu avô tinha me passado, comecei a pesquisar todos os outros métodos de ensino que já existiam. Foi então que fui em busca de mais conhecimento. Pesquisei diferentes autores, linguistas, poliglotas, gramáticos que já haviam estudado o assunto, como se aprende eficientemente uma nova língua. Pouco tempo depois, 3 coisas incríveis e decisivas aconteceram. A primeira é que eu fui chamado para dar aula numa escola de francês do Rio de Janeiro, aceitei o desafio e me mudei para lá. Só que eu precisava seguir os métodos e as regras da escola, caso contrário eu era mandado embora. Porém eu via aqueles alunos e eu sabia que daquela forma eles nunca aprenderiam francês de verdade. E lá havia um aluno que era um pouco mais autônomo e autodidata do que o resto da sala. E às vezes me questionava e questionava os meus conhecimentos. Um dia sentei com ele e disse, olha, o que você está fazendo aqui? E eu não tinha dito aquilo por mal, por ele ser um aluno que me questionava, mas sim porque eu via nele um grande potencial. E eu via que ele estava perdendo seu tempo e dinheiro ali, ao invés de estar investindo sua energia de uma maneira mais eficiente para aprender o idioma francês. A segunda coisa é que quase no mesmo momento o portal Bonjour de France abriu inscrições para um concurso de novos métodos de ensino e eu me inscrevi. Para minha surpresa, eu fui um dos vencedores, com direito à bolsa para a formação de professores na escola Azur Lingois, em Nice, na França. O prêmio tinha me dado ainda mais confiança para continuar desenvolvendo o projeto de ajudar os alunos a aprenderem de forma eficiente o francês. E a terceira coisa que aconteceu é que em 2016 eu fui chamado para ser o tradutor oficial das línguas francês-português, português-francês nas Olimpíadas. E foi um período muito intenso.
Porque além de ir ao Comitê Olímpico todos os dias, eu acordava um pouco mais cedo para começar a gravar as primeiras aulas do curso online. Mas apesar do trabalho, eu nunca havia me sentido tão realizado na vida até aquele momento. Ah, e lembra daquele aluno de quem falei agora há pouco? Pois é, depois daquela nossa conversa, eu não o vi mais em sala de aula. E eu fiquei preocupado, achando que ele havia entendido que eu o havia expulsado da classe ou algo assim. Alguns dias depois, recebi sua mensagem de agradecimento por aquela conversa que a gente teve e que o havia motivado ainda mais a aprender de fato o francês. E aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Jérôme, a próxima vez que a gente se falar, eu prometo que vai ser em francês fluente. E é com grande orgulho dele e felicidade que eu deixo agora você assistir o vídeo que eu gravei com ele, que além de ser a prova de que ele cumpriu com a promessa que ele me fez, é a prova de que você também vai aprender se quiser e se seguir os conselhos que estão nesse vídeo. Je me souviens en fait quand tu m'avais dit il y a quelques mois ça, tu m'as dit comme ça, Jérôme, bientôt on se reparlera et tu m'entendras parler français courant. Et c'est là le résultat, en ce moment je suis en train de voir ce résultat. Tu me l'as prouvé quoi, ça c'est génial. Que si tu veux tu veux parler, tu veux comprendre, ça dépend seulement de toi. Super, super. Et toi en fait, juste pour laisser clair ça ici, tu as réussi à passer tes examens d'immigration, c'est ça? Oui. C'est que le niveau B2, c'est très difficile. Pour réussir au niveau B2, c'est très difficile. Je pensais, oh mon Dieu, sera possible que je vais réussir au niveau B2. Et quand je fais les tests et que je vois les résultats et que j'ai réussi en B2, je suis très heureux. Moi, les raisons que j'ai choisi, que j'ai décidé d'utiliser cette méthode française fluente, c'est la possibilité que je peux étudier le français n'importe où, dans ma chambre, dans ma toilette, dans les bus, si je vois en connexion Wi-Fi, je peux pratiquer, je peux étudier. Pour cette raison, pour cette mobilité que j'ai choisi de faire, et je fais la confiance, j'ai étudié avec la méthode française fluente. Je pense que je parle le français bien, et je suis presque à parler le français courant. Je suis sûr que je désormais parle le français. Je suis merci d'abord merci, et je suis sûr que ce n'est pas difficile parler français. Si vous avez le compromis de pratiquer et de parler, ce n'est pas difficile. Et c'est ça. No começo da minha carreira como professor de francês, eu lecionava em escolas. E lá eu identifiquei uma série de erros cometidos pelos alunos ao estudarem, e eu acredito que talvez, ainda mais importante do que saber como se estudar o francês, de maneira que você assimile mais rapidamente a língua, é falar sobre como não se estudar eficientemente o francês. E você não aprende francês estudando gramática, e essa é a forma mais tradicional e ineficaz de se aprender uma língua nova. A gramática ela tem o poder de iludir a gente e nos fazer acreditar que estamos evoluindo, porque agora conhecemos toda a conjugação do verbo être no presente. Mas a verdade é que saber gramática não vai te ajudar muito quando você precisar entender um nativo ou se expressar em francês. Ela vai sim te consumir tempo e energia, e só vai atrasar o seu processo de aprendizado. Você não aprende francês tentando decorar listas de palavras soltas. O nosso cérebro ele não tem facilidade em se lembrar de palavras fora de um contexto, porque ele não dá um significado a elas, o que dificulta a memorização. Essa prática de tentar decorar uma lista de palavras é muito comum quando estudamos línguas, e é mais uma prática tentadora e que nos ilude.
Tentadora porque é bem legal acreditar que decorando as listas de vocabulários dos cômodos da casa, por exemplo, a gente vai poder entender e falar qualquer coisa que tenha a ver com cômodos da casa, uma hora ou outra. Mas o que acontece é que no máximo identificamos a palavra ao ouvi-la ou lê-la numa frase, mas não entendemos a mensagem inteira e somos menos ainda capazes de formar frases com ela, que é no final das contas o objetivo da comunicação. Você não vai aprender a falar francês falando em francês. E aqui eu sei que muita gente vai estranhar isso que eu falei, mas é a mais pura verdade. Você não vai aprender francês falando francês. Sabe aqueles treinos que você faz na frente do espelho? Pois é, fazer isso não só não vai te ajudar no aprendizado da língua, como também vai te prejudicar, ainda mais se você ainda não tem um certo nível, porque você pode facilmente desenvolver vícios de linguagem que talvez você nunca mais consiga corrigir. E como esse vídeo já está ficando longo demais, vamos deixar para falar no próximo vídeo sobre as estratégias que você pode usar ao invés dessas formas ineficientes de se estudar o francês e qualquer outro idioma. Eu vou te mostrar em detalhe a minha principal técnica de estudo para que você mesmo comece a usar esse método e ter os resultados que você deseja ter nos seus estudos.